Olá, leitor do site agazeta.net. Hoje, terceiro dia de entrevistas com os candidatos à Prefeitura de Rio Branco. Eu tenho o prazer de receber aqui na redação da TV Gazeta e do site agazeta.net o prefeito de Rio Branco e candidato à reeleição, Marcos Alexandre. Marcos, prazer recebê-lo aqui no site agazeta.net. Eu que agradeço, Itaã. Quero agradecer também as pessoas que nos acompanham no site agazeta.net, dizer que essa é uma grande oportunidade para se debater ideias, o presente e o futuro da cidade. E eu venho aqui para ficar totalmente à disposição do site A Gazeta para esse bate-papo, que é muito importante para o momento que a gente está vivendo. Marcos, vamos começar a nossa conversa sobre educação, que é um assunto que não precisa nem falar a respeito da importância. Eu lembro aqui que no cenário nacional, quando o presidente Fernando Henrique assumiu, ele universalizou o ensino. Isso foi uma marca da gestão dele. Na sequência, o presidente Lula, depois a presidente Dilma e agora o presidente interino Michel Temer. Esses três últimos tiveram uma função mais complexa, que trata da qualidade da educação. Uma coisa é garantir o acesso, outra coisa é garantir a qualidade do que se ensina. Como é que está isso na Prefeitura de Rio Branco? Qual foi a prefeitura que você recebeu nesse setor? Como é que você está entregando agora? Olha, então, para mim, a mais importante ação de uma gestão pública é a educação. Eu vejo que os países que passaram os momentos mais difíceis, de guerras a qualquer outra situação, eles sempre superaram pelo investimento na educação. A gente imagina que é pela infraestrutura, mas a história conta que a educação é sempre a base de todas as políticas. E a Prefeitura de Rio Branco, o que fizemos foi a sequência do trabalho com o Angelim, começou a desenvolver. Nós criamos um instrumento de premiação, que é premiar o mérito, chamada de Programa de PEC. A PEC, que nós criamos em 2013 para 2014, ela premia a escola e a turma, que atinge um certo grau dentro das avaliações que a gente tem, que é o chamado PROA. O equivalente ao gestão escolar no Estado. Equivalente ao gestão escolar. Esse é um plano que a gente estendeu para todos os profissionais da educação, então de quem faz a recepção na sala de aula até o professor, o coordenador pedagógico, o coordenador administrativo. Então, na medida em que a escola atinge uma avaliação dentro do que foi estabelecido como meta, esse prêmio a Prefeitura, pelo mérito, ela faz. Com isso, hoje o nosso índice, o IDEB de Rio Branco, a gente alcançou na nossa gestão 5ª colocação entre as capitais. Então, de todas as capitais brasileiras estudadas pelo Ministério da Educação, Rio Branco hoje tem a 5ª melhor nota do país. E isso não significa que nós temos o 5º orçamento, é a prova de que conseguiu fazer muito com pouca grana, né? Você não tendo muito recurso, não significa que você está sendo eficiente no gasto, né? Então, nós estamos buscando a qualidade, mesmo numa condição onde o orçamento de Rio Branco é um dos menores orçamentos entre as capitais do Brasil. Mas temos a 5ª melhor avaliação. Marcos, eu me lembro que você se elegeu com o discurso da inovação. Você se elegeu falando que iria implantar o novo. Na área de educação mesmo, inclusive a própria TV Gazeta fez reportagens sobre, a área de educação rural me parece ser um gargalo nesse setor. Por que não se conseguiu ter a mesma eficiência na área urbana que você está detalhando aqui, no setor rural? E aí eu lembro questão de infraestrutura, merenda escolar, qualidade de ensino também. Olha, então, sem querer colocar responsabilidades, né? No caso da Prefeitura de Rio Branco, só a menor parte das escolas rurais são municipais. Então nós temos algumas escolas rurais que são do município, mas a maioria das escolas rurais são escolas estaduais, né? Mas eu não vou aqui dizer que a culpa é do governo, eu vou dizer a realidade. Nós temos uma área rural, Rio Branco tem quase 9.000 km², um município extenso, só a Transacriana tem 100 km. Então você imagina você ter dentro de um único município uma estrada de 100 km. Isso é o tamanho do nosso desafio, uma população que ela se espalha na área rural. 92% da população de Rio Branco está na área urbana, 8% está na área rural. Então, o desafio é levar o ensino para 8% que não está concentrado,
que está espalhada em ramais, né? Mas a gente tem sido parceiro do Estado no que pode. Recentemente, por exemplo, a Prefeitura assumiu a administração de uma escola rural que estava ali na divisa com o senador Guiomar. O senador Guiomar entendeu que já não era mais a missão dele por conta da discussão dos limites e a Prefeitura assumiu, junto com o Estado, uma gestão compartilhada. E começamos agora a desenvolver, a melhorar as condições. Eu cito a questão do acesso. Nós tivemos, ano passado, quase 6 meses de chuvas ininterruptas. Então, imagina que ramal, ele sofre muito no inverno. E a gente só foi conseguir, por exemplo, ano passado, ativar o ano letivo quase em junho, que foi quando chegou o verão. Então, nós temos essas dificuldades. Agora, o maior desafio que a gente tem é levar a mesma qualidade, mesmo que as escolas nossas são em menor proporção na área rural. Um dos maiores problemas apontados pelo eleitor, em várias pesquisas que se faz, é a questão da saúde. Claro que isso, mesmo nas pesquisas que são feitas recentemente, falando a respeito de saúde municipal, há muito de migração e o eleitor acaba confundindo o que é a ação do Estado, o que é a ação da Prefeitura. Mas o fato é que saúde é um gargalo. Eu lembro aqui uma situação que, apesar do ponto de vista da gestão, ser uma medida lógica da parte da Prefeitura sobre a tua responsabilidade, não me parece, do ponto de vista, digamos, humanitário, assim, a que se cria mais expectativas, né, numa gestão pública. Eu me refiro especificamente à questão dos medicamentos. Né, as prefeituras do entorno da capital que não conseguem dar o medicamento para o paciente, os pacientes, puxa vida, têm que vir à capital para garantir a manutenção da vida, né? E de repente chega aqui, os postos se negam a dar o medicamento. Por quê? Então, primeiro assim, me permita discordar, porque o que a gente mais fez nesse período foi ajudar os municípios. Porque logo que eu assumi, eu propus aos prefeitos assinar um convênio com a Prefeitura de Rio Branco para que eles, se precisassem do medicamento, a Prefeitura fornecesse. De Rio Branco. E no final do período, eles pudessem devolver. Por que isso? Porque o mesmo recurso que vem para o Bujari, vem para Rio Branco. Porque o valor do medicamento é per capita. Então, quando o Ministério da Saúde repassa o recurso para Rio Branco, ele repassa de acordo com a população. A mesma coisa ele faz para o Bujari, a mesma coisa ele faz para Porto Acre. Então, os prefeitos recebem o mesmo recurso. O morador do interior que for atendido em uma unidade de Rio Branco, ele vai receber o medicamento, porque o procedimento foi feito na unidade de Rio Branco. Então, a receita vai estar lá, Prefeitura de Rio Branco, ele vai receber o medicamento. O que nós não pudemos atender é o morador vir com um procedimento de atendimento do município do interior, por exemplo, Bujari, e retirar o medicamento aqui, porque isso é improbidade. No final, quando eu for prestar conta para o Ministério da Saúde, nesses casos, eu não tenho o procedimento de atendimento e tenho a dispensação do medicamento. Ou seja, é como se eu, Prefeitura de Rio Branco, tivesse sumido com o remédio. Então a questão é uma questão administrativa, legal e de probidade. Eu tenho que fazer o que é certo. Então o que eu propus também aos colegas prefeitos e informei ao Ministério Público? Que nós fizéssemos uma compra centralizada. Ou seja, uma coisa é você comprar 100 unidades de medicamento, a outra é você comprar 1000. Você vai comprar mais barato e vai conseguir um melhor atendimento. Mas os prefeitos também não quiseram. Então, cada prefeito é que sabe a decisão que toma. O que eu não posso é fazer a entrega do medicamento sem ter o atendimento no município. Então, o morador do interior que for atendido aqui, ele vai ter o medicamento. Mas se ele vier com a receita do interior, eu estou cometendo improbidade, porque eu tenho que prestar conta e eu não tenho aqui o atendimento. Então, a questão simplesmente é essa. Eu levei o assunto à Assembleia, ao governo, né, porque a Prefeitura de Rio Branco, ela por lei, e eu assinei esse documento quando eu assumi, ela cuida dos limites da cidade de Rio Branco. Eu não posso fazer nenhum investimento fora do limite de Rio Branco, sob pena de eu ser acionado por improbidade, né? Então, agora, eu busquei parceria com os prefeitos. Todos eles receberam na AMAC convênios, pedidos meus, para que fosse estabelecida uma parceria, mas os prefeitos não quiseram. E o que acontecia também, então, era carro de secretaria do interior, encostando em unidade de saúde, com um bocado de receita do município. Pegando os remédios. Remédio. Aí eu te pergunto, na hora que faltar um medicamento em Rio Branco, eu vou poder fazer o mesmo buscando no interior?
Aí é complicado. Eu sou responsável diretamente pela questão de Rio Branco. Né? Prefeito de Infraestrutura, o senhor também não conseguiu emplacar inovações nesse setor. Qualquer sereno mais forte que dá em Rio Branco, a gente sente a cidade quase explodir por baixo. O que aconteceu? Faltou grana? Faltou... Porque se percebia o esforço de buscar recursos e tal, isso aí é fato. Agora, na prática, a infraestrutura da cidade mudou pouco, não? Ô, Ita, me permita discordar também de você. Eu acho que a gente que anda a cidade e a população que acompanha o dia a dia, ela sabe o esforço nosso. E hoje, quando chove forte, a gente sabe os pontos que tem alagação e os pontos que tinham há 4 anos atrás. Eu vou citar, por exemplo, a rua Juricaba e a João Amâncio na Baixada. Para quem conhece ali aquela região do João Paulo, Plácio de Castro, sabe que o investimento que a gente fez ajudou muito na alagação que tinha naquele ponto. A gente aqui na frente, bem pertinho aqui da Gazeta, em frente o Juventus, a gente tinha um ponto ali que alagava. A gente acabou de construir uma enorme galeria que na última chuva que deu, a água escoou normalmente. Na Getúlio Vargas, nós vamos ficar só com o ponto do antigo Lua Azul, que é o último desafio da Getúlio Vargas de grandes alagações. A gente tinha aqui pertinho da Gazeta também, na rua La Torre, na estação experimental. Acabamos de fazer o sistema de drenagem. E também aqui perto, quando a gente sai do novo Daiane, também tinha um ponto que alagava ali, que a gente acabou de fazer o sistema de drenagem. E eu poderia aqui ficar a tarde toda citando para você exemplos como esse. Eu tive no Tancredo Neves esses dias, as pessoas agradecendo, porque logo que eu assumi, teve uma grande chuva e a água deu na canela. E a gente já está com 3 anos que a gente fez lá a galeria, e há 3 anos, que ali próximo da rua Meire Alves, a gente não tem mais alagação. Então, também naquele ponto, a gente conseguiu resolver a alagação. Mas eu também poderia citar para ti inovações que a gente trouxe. Para quem conhece a Baixada, tá? Não sei se você anda lá pela Baixada, mas ali na região do Cabriúva, quando foram construir a BR, não desceram para emendar na Baixada. 20 anos esperando e a gente fez a ligação ali. A gente fez a ligação do bairro, que hoje é o bairro Canaã, e emendou até o Areal, uma ligação importantíssima que a gente fez. A gente agora fez a ligação do Laélio Alcântara e o Novo Calafate com a Via Verde, também não existia essa ligação e a gente também fez. Além das duplicações que nós estamos fazendo. Então, para quem está andando na cidade, está vendo sim as inovações para que a gente possa melhorar a infraestrutura de Rio Branco. Prefeito, para terminar a nossa conversa, que o nosso tempo já está quase esgotando, transporte coletivo, o que o senhor poderia destacar em relação a isso e quais são as perspectivas de melhora? Olha, o transporte coletivo sempre é desafio, né? A gente tem um sistema hoje que ele é mantido pelas passagens, então eu entendo nas discussões que fiz com o governo federal e os prefeitos de capitais que deveria haver um incentivo federal como existe em outros países para que não deixe só o usuário alimentando do ponto de vista orçamentário o sistema, porque esse é o desafio, mas a gente priorizou primeiro construir os terminais de integração para deixar o sistema mais eficiente. Então nós construímos o terminal, nós só tínhamos um terminal. 20 anos, Rio Branco só com um terminal, que era ali do centro. Fizemos o terminal da Baixada, então hoje quem estuda na UFAC ou vai para a fundação, sai direto da Baixada para lá, não vem para o centro mais. Antigamente tinha que vir para o centro. Fizemos o terminal do Universitário, fizemos agora o terminal do Alto Alegre, também estamos fazendo a integração de um terminal ao outro, e fizemos o terminal lá da Cidade do Povo. Nós vamos concluir, se Deus quiser, até o fim do ano, o terminal do São Francisco. Então saímos de 1 para 6 novos terminais de integração para deixar as linhas ligando bairro a bairro. Trouxemos 87 novos ônibus nesse período e nós abrimos 15 novas linhas. Ontem eu estive lá no Santo Afonso, conversava com os amigos, a gente não tinha linha de ônibus no Belo Jardim 1, não tinha linha de ônibus no Belo Jardim 2, a gente não tinha linha de ônibus que ligasse o Pedro Rosena ao Jequitibá, né? Então são inovações que a gente trouxe de novas linhas, novos ônibus e os novos terminais de Prefeito, para concluir mesmo agora, daquele documento que o senhor colocou como compromisso com a população de Rio Branco, se o senhor colocasse numa porcentagem, quanto conseguiu cumprir? Olha, então, seguramente mais de 80% daquilo que a gente se comprometeu, a gente conseguiu cumprir. O que faltou, a gente se dedicou, se esforçou e, claro, tivemos a maior enchente da história, uma crise nacional política muito grande, tivemos agora uma seca que não tivemos nos últimos 20 anos, mas a grande maioria das nossas metas foram cumpridas e a população que está na rua, que está no dia a dia, é que pode avaliar melhor do que eu. Muito obrigado pela sua participação aqui na Gazeta.net. Eu que agradeço. Até mais.